Eu nunca pensei que quando eu fosse sentar nessa cadeira de novo, eu ia olhar pra minha câmera e ia falar: "O Redcap tá de volta e vai jogar o ID Global". Porém, moçada, dessa vez o vídeo ele vai ser diferente, vai ser um vídeo longo, porém vai ser um vídeo mais de bate-papo do que realmente gameplay. Hoje é terça-feira, 27 de maio. Não sei se esse vídeo ele vai estar saindo amanhã na quarta-feira ou quando que ele vai estar saindo, mas antes do evento de Loki começar, esse vídeo vai estar saindo para vocês. E falando do evento de Loki, também falaremos dele nesse vídeo. Então, eu acho que é muito justo a gente trocar um pouco de tela para a gente poder bater um papo sobre isso. Esse vídeo, ele não vai ter introdução, porque ele é um vídeo, digamos, muito mais diretivo e sério. Então, dessa vez eu vou falar como André, não vou falar como Redcap, não vou falar como fulano, beltrano, ciclano. Vou falar como André pessoal, porque creio eu que esse vídeo ele não é para ser um vídeo fake, um vídeo de ataque, um vídeo, digamos assim, de desdenho. E rapaziada, já faz um bom tempo que eu tava a fim de gravar esse vídeo, até mesmo porque assim, não é um vídeo que eu vou ficar esbravejando, ficar distribuindo hate, respondendo algumas perguntas que algumas pessoas vão se fazer e também respondendo algumas coisas que já me perguntaram no passado, mas eu nunca quis responder. Então vai ser um vídeo que ele vai ser compridinho, já vou adiantar isso pra vocês. Então se você tem tempo, senta e assista. Se você não tem tempo, coloca o vídeo durante o Loki e assiste aí que vai dar da mesma forma. Por que que eu acabei, né, com o Redcap? Muitas pessoas me perguntaram isso quando eu parei de postar vídeo, quando eu parei de falar sobre, e principalmente eu fiz aquele vídeo comentando sobre o Loki, o antigo Loki, o Loki 5, e depois de uns dias eu deletei os meus itens. Já faz um bom tempo desde que eu tomei a decisão de simplesmente desistir do Loki, desistir basicamente da série. E a questão ela é bem simples. O Redcap ele morreu lá no passado, antes daquela série que eu postei no meu antigo canal, por uma questão bem simples. Todo mundo sabe que o Redcap era um personagem. E o Redcap, por ele ser um personagem, muita gente levava aquilo pro lado pessoal. Eu acho que é síndrome do brasileiro, cara, que não sabe diferenciar o que é fictício e o que é realidade. E ali naquele momento, quando eu desisti do personagem do Redcap, eu fiquei, digamos que uns meses em off, até eu voltar e fazer ali o meu conteúdo de Weed Global, né? Porque foi basicamente de 2023 para 2024 quando eu comecei a fazer a série. E o Redcap ele morreu basicamente, ele começou em 2020 e ele morreu ali em 2023, na verdade, final de 2022, primeira semana de 2023, então eu considero que foi 2022. E o Redcap ele foi um personagem que ele foi talvez muito importante para a comunidade de uma forma. A comunidade não tá abandonada. A comunidade ela tá, digamos, escancarada para vocês verem que não tem gente idiota aqui. Tipo, a gente só vai empurrar conteúdo para vocês e vocês que se foda. Muita gente nunca gostou da forma do Redcap falar e eu não posso culpar vocês, eu concordo. Existe ali uma diferença que quando você fala sobre um assunto repetidamente, ele é um assunto que o pessoal precisa entender. O pessoal precisa entender, porque se tem alguém batendo na mesma tecla, digamos, durante meses, durante anos, é uma coisa que a comunidade precisa prestar atenção. Porque ninguém é tão burro de tirar tanto tempo assim pra poder ficar, como o pessoal diz, atacando gratuitamente alguma coisa. E o Redcap ele foi um personagem que foi importante porque teve muita gente que abriu o olho, muita gente da comunidade que parou de ficar mentindo, muita gente da comunidade que viu o que estava acontecendo e não compactuava mais com as atitudes. Nesse caso, o Redcap ele abriu o olho de muita gente, porém, em contrapartida, o Redcap ele sofreu pra caralho alguns ataques. Ataque de tipo ameaça de morte, ataque do tipo xenofobia, racismo, injúria racial, uma cacetada de coisa que se fosse levado pra justiça ia ter muita gente que ia rodar. Mas não tô a fim de abordar sobre esse tipo de coisa no vídeo, é mais explicando o lado, digamos, do personagem e o futuro dele. E por que que eu decidi voltar, né, de modo geral. Quando eu tava rolando a minha timeline lá no Facebook, eu vi que o evento de Loki, ele ia começar, porque do nada aparecem os anúncios sobre o ID, principalmente o ID Private, que eu tenho ódio, que os caras acharam meu número do nada, então todo santo dia enviando o convite do ID Private, apesar que eu não quero jogar o ID Private mais, né, e depois eu falo sobre isso, mas tava rodando lá a timeline no Facebook, vi que ia ter o evento de Loki, entrei no site, vi que o evento de Loki já tava lá pro dia 30 e pensei, cara, será que vale a pena jogar? Será que vale a pena gravar conteúdo? Eu não vou falar que eu tô aqui como player, vou falar aqui como eu tô, né, como criador de conteúdo. Eu vou voltar temporariamente pro jogo, fazer o evento de Loki, fazer uma sériezinha pra vocês verem a progressão dessa conta. A Naraka, ela vai ser a conta de sorteio, possivelmente. Isso eu tô falando, fazer os eventos, fazer a progressão do Mortal, do Arche e do Celestial, trocar amuletos, trocar pedras, trocar tudo que for possível pra gente poder ter uma conta boa e uma conta free to play. Ah, mas você vai fazer o Loki como? Eu vou postar vídeo segunda, quarta e sexta, durante basicamente ali, o tempo que o Loki tiver on, que vai ser 20 dias. E nesse meio tempo aí, eu vou estar fazendo, digamos que de modo geral, umas coisinhas ou outras ali que vai estar sendo bastante interessante. A gente vai fazer as quests, vai conversar sobre. Então, sobre o Loki, vai ter bastante vídeo sobre, e principalmente da série principal. Eu já tenho separado aqui bastante vídeo referente a isso. O que que eu quero dizer? Você falou que o vídeo ia ser comprido, ia ser longo, mas só tem tipo
menos de 6 minutos. Por que também que eu decidi voltar? Recentemente recebi um convite de um colega que já jogou Weed no passado junto comigo, e ele acabou voltando. Porém, ele não tinha ninguém do pessoal da velha guarda para poder jogar junto com ele. E como sempre foi um cara que eu mantive um apreço, eu chamei ele no privado, quando eu vi que ele tava postando print sobre, eu falei, cara, eu volto a jogar junto contigo pra gente relembrar os momentos. E nesse meio tempo, a gente teve um dia uma conversa, a gente relembrou dos momentos do Weed, a gente relembrou dos momentos de treta, e eu comecei a analisar, cara, que a comunidade não evoluiu muito em questão a isso. A comunidade, ela até piorou em alguns quesitos e melhorou em outros. Porém, o que acaba acontecendo é que, assim, a comunidade de Weed, ela sempre vai ficar estagnada. Não tenho, assim, como chegar a falar pra vocês, a comunidade mudou, a comunidade isso, a comunidade aquilo, sendo que é mentira. A comunidade de Weed, ela mudou tanto nos últimos anos que tá basicamente irreconhecível. Por que que eu falo que a comunidade da velha guarda é uma comunidade, assim, que, por mais que fosse ruim, era uma comunidade, assim, que era mais barra pesada, era mais casca grossa. O pessoal não tinha medo de cobrar. O pessoal comprava a briga quando via que a parada tava errada. Ia lá, ficava, tipo, braba, conversava, tipo, afrontava também. E esse novo pessoal dessa nova geração é um pessoal que eles sentem muito medo. Tipo, o pessoal tem medo de conversar, o pessoal tem medo de falar. E principalmente o pessoal, ele tem, parece que um receio de ter ban na conta simplesmente por expor a opinião. Não julgo. Quem tem a perder também teria esse medo. Porém, assim, moçada, algumas coisas andam acontecendo que não dá mais pra ficar quieta. Né, eu acho que assim, já passou tempo suficiente para a comunidade acordar. 20 anos do jogo online não é para qualquer jogo, e principalmente um jogo ele ficar estagnado durante 20 anos demonstra a competência da equipe, principalmente ali na questão de o jogo tá há 20 anos no mercado e ele nunca melhorou. Tem alguma coisa de errado, né? Tem alguma coisa de errado, porque Minecraft há menos tempo e olha a puta evolução que o jogo teve. Saiu de um jogo basicamente sandbox para um jogo tipo que hoje é referência mundial. Eu vejo que tem muita gente que gosta do conteúdo de Mine, tem muita gente que, cara, fomenta a comunidade, e o id também deveria ser assim. O id também ele deveria ser um jogo que hoje ele deveria ter muito mais público que tem, porque na minha humilde opinião, o id ele tem um quesito a mais do que o Mu. Tem um quesito a mais que Grand Chase, tem um quesito a mais que até mesmo o próprio Tibia. Porém, por não ser um jogo muito atualizado, ele é um jogo que ele é muito obsoleto. Ele é um jogo que ele não tem ali um apreço pela comunidade de uma forma que a comunidade de fato queira jogar. E nisso influencia o quê? Eu tô falando divulgação, seriedade, competência de quem transmite as informações, atualizações, comprometimento das empresas, tanto da Joy quanto da Red Hut, a questão da comunidade. Então, tipo assim, são muitas coisas que influenciam pro jogo ser um jogo positivo. E nesse meio tempo, eu vejo que o jogo ele não evoluiu nada desde a época que eu saí, porque bem, eu acho que o jogo, para ele poder ser considerado um jogo evoluído, ele tem que acompanhar os anos, ele tem que acompanhar as eras, ele tem que acompanhar basicamente ali tudo o que as novas gerações vão trazendo. E desde quando eu parei, digamos assim, tava no começo da transição pra nova era. Digamos, a nova era que eu digo é 2000 e pós-pandemia, no caso, pra frente, que foi quando eu encerrei o canal. E nessa época pós-pandemia pra frente, basicamente o jogo ele teve muita mudança, ele teve abandono de muita gente, que muita gente voltou a trabalhar no presencial. Falar bem de coração pra vocês, eu fico muito triste de ver que um dos jogos que eu mais gosto, que é o Idzão, ele se tornou o jogo que ele é hoje. Um jogo que é onde você não tem clareza, você tem medo de falar porque você tem medo de tomar punição. É que nem teve o caso do Jiren, né, do Anderson Gameplay, quando ele começou a falar, ele era streamer oficial da Red Hut, e quando o cara começou a falar as paradas que eu falava, só que de uma forma diferente, ele foi simplesmente desligado da equipe, né, dos influenciadores. Por isso só, já mostra que o jogo e a empresa, eles têm uma omissão de dados muito forte, que você não pode simplesmente chegar e falar, que nem eles falaram lá. Pra quem não assistiu o vídeo dele vai estar aqui na descrição pra vocês acompanhar. Ele fala que não vai falar, que não vai omitir informação sobre evento torto, que ele é claro com o público dele, que simplesmente ele não vai ficar passando pano pra coisa errada, igual eu também não passava. Simplesmente ele foi desligado, porque segundo o contrato da Red Hut, você tem que falar diretamente com o GM sobre essa coisa. De fato, você pode falar com GMs, mas se eles vão consertar, é outros 500. É tipo aquela história do seguinte: cara, você pode falar comigo, você pode reportar os problemas pra mim, mas agora se eu vou resolver, é problema de quem tiver por aí. Se eu não resolver, você que se foda com seu público, você que reportou, você que se foda. É basicamente isso a informação que eles querem passar. E quando eu vi essa parada do vídeo do Jiren, foi uma coisa que eu fiquei muito tipo, mano, é impossível que os caras meteram uma dessa. Tipo, é impossível que os caras foram tão burros a esse ponto. E removeram ele da equipe por simplesmente ele chegar, ele falar que não ia ficar mais mentindo pro público. Então é uma coisa que eu não vou ficar falando sobre vídeo dos outros, experiência dos outros. Eu vou usar o vídeo dele como base pra falar uma coisa mais no decorrer do vídeo. Até comentei no vídeo dele lá sobre o porquê que o meu canal foi deletado, que também vai estar nesse vídeo, por isso que eu falei. O vídeo de hoje, moçada, é um vídeo que ele vai ser longo, ele vai ser extensivo,
porém é um vídeo que ele é mais do que necessário para a comunidade. Também andou acontecendo aí algumas coisas nesse meio tempo, enquanto eu saí, que eu fiquei sabendo da galera, a nova rapaziada dos streamers que tinha entrado, né, que já não estão mais hoje. É uma maldição, cara. Eu falo que a maldição dos streamers na Red Hut, o pessoal acha que eu tô brincando, o pessoal acha que, tipo assim, eu tô falando de roleplay. Mas, cara, é a mesma coisa toda vez. Entra a galera, a rapaziada, tipo assim, chega e fala, ah, eu quero entrar, eu quero jogar não sei o que. Começa a jogar, começa a gravar, começa a streamar. Chega um determinado momento que fica saturado e decide sair do jogo. Tipo, simplesmente vaza. E o que que acaba acontecendo? O pessoal vem falar bem assim, ah, e você começou a lançar praga. Sempre tenta terceirizar a culpa. Mas o pessoal nunca para pra prestar atenção que o que eu falei lá no passado continua se repetindo incansavelmente. Galera entra, cria uma conta, recebe os itens de pacotinho, vai lá, cria a porra da conta, não sabe criar conteúdo, porque se soubesse criar conteúdo, demoraria muito mais tempo pra poder acabar. Vai lá, satura o conteúdo, para de gravar, para de streamar e sai da equipe da Red Hut. É basicamente isso que acontece. Não nego, já tive treta com o pessoal, mas é muito mais treta relacionado a pessoal. Principalmente assim, porque tiveram algumas pessoas que vieram me atacar em live. Eu tenho os cortes salvos até hoje, que eu não gosto de ficar expondo, porque como são pessoas que pararam de fazer live, não tem nem como cobrar, mas esse vídeo também é uma resposta a esse pessoal que preferiu ficar fazendo o ataque, né, do que, tipo, simplesmente vir conversar pra se aparecer pro próprio público. Pessoal, tipo, falando merda pelas costas, pessoal, tipo, desejando morte, incentivo a suicídio e tudo mais. Rapaziada, quem parou de gravar foram vocês. Eu teve algumas pessoas que desejaram a minha morte, teve algumas pessoas que falaram pra eu me matar, teve algumas pessoas que falaram um monte de merda em live. Olha, eu continuei gravando, eu continuei fazendo os meus vídeos, eu continuei mantendo a mesma personalidade que eu tinha. Se você tinha alguma treta comigo, o problema é seu. Eu continuei a minha vida. Agora, se você se apegou a um ódio besta pra ficar justificando o ódio pra comunidade a uma pessoa em específico, o problema é de vocês. E, velho, eu vou falar bem a real pra vocês. E não é que eu fico, digamos assim, puto com isso. É que é aquela questão, moçada. Eu nunca fiz ataque a nada sem uma razão. Não sou tão idiota a ponto de chegar e falar bem assim, ah, eu vou atacar fulano de tal porque eu quero. Eu vejo muita gente que até hoje não para pra prestar atenção o jeito que o jogo tá. Porque a rapaziada que é responsável pela transmissão de informação é uma galera que ela vai sentar e ela vai falar A. A empresa quer ouvir A. A galera vai lá e fala A. Se você falar B, você é expulso. Se você falar C, você é criminalizado. Se você falar D, você toma ban. Em resumo, é isso. E o pessoal, por querer pacotinho de graça, parece que o pessoal tem uma fome por pacotinho, tem uma fome, uma carência por público, que o pessoal faz qualquer mentira a qualquer custo pra simplesmente ganhar os presentinhos. Isso é uma coisa que eu nunca concordei. Isso é uma coisa que eu sempre lutei, eu sempre luto e eu sempre falo o seguinte, rapaziada, eu não sei que fome é essa por pacotinho que vocês têm. Cara, é bizarro. É bizarro, tipo assim, vocês preferem mentir pro público de vocês preferem ficar sendo hipócrita pro público de vocês, do que vocês falarem a realidade. Eu não tô falando daquele pessoal que faz vídeo, que mostra o que a galera quer ver. Eu tô falando do pessoal que abre live e fala que o jogo tá mil maravilhas, sendo que o jogo não tá. Ah, o jogo tá perfeito, sendo que a gente sabe que a coisa é diferente. É desse pessoal que eu tô fazendo a cobrança. Não é que eu tô retornando ao meu eu do passado. Não é que eu quero ser moralista. É que, rapaziada, existe uma tremenda diferença entre você chegar, você sentar, você conversar com seu público, você falar, o jogo tá bom, mas não entra por conta disso. O jogo tá bom, mas tem isso. Do que você falar, se o jogo tá perfeito, mil maravilhas. Ah, o jogo tem algum problema? Não tem, pode entrar, pode entrar. O pessoal começou a voltar a mentir, velho. E é uma coisa que eu nunca admiti, eu nunca vou concordar sobre. Porque eu sei a realidade do jogo. O id, tanto global quanto mobile, é um jogo que eles são dois jogos que eles são focados pro público gastar. Só que são dois jogos que não tem conteúdos atuais. Não tem melhorias atualizadas. Porra, mano, olha a quantidade de coisa que potencial que o jogo tem. Nunca foi atualizado. Foi dado voz pra um pessoal que preferiu mentir sobre o jogo do que dado voz pra um pessoal que tinha ideias. Quantidade de ideias que a comunidade já deu pra evento, atualização permanente, esse tipo de coisa que foi descartada. A quantidade de vezes que a gente chegou na Red Hut e falou, olha, tem problema tal acontecendo. Problema da pista mais um, problema de Amon, problema de conexão, problema de server full. Cara, é bizarro, coisas que nunca foram consertadas. E eu fico puto com isso, moçada, porque assim, a galera do passado fala, ah, mas o Redcap falou muito sobre isso, eu falou muito sobre isso, mas se você parar pra pensar no que o Redcap falou, foram coisas que até hoje nunca foram consertadas. O pessoal não tem a capacidade de entender que o que o Redcap falou lá no passado foram coisas que até hoje acontece e ninguém para pra consertar. Eles perdem muito público por não querer olhar pra situação e falar bem assim, olha, tal problema existe, a comunidade já fala disso há tempos, vamos consertar e vamos deixar o jogo perfeito para que essa galera que criticou negativamente tenha motivo para voltar pro jogo, perceber que o jogo melhorou e essa galera
convencer os outros a voltarem. Porque assim, não tem marketing mais poderoso do que um cara que ele odeia um produto, experimentando o produto de novo, ele confirmando que o produto tá bom e recomendando ele. Não tem marketing mais poderoso que isso. Só que os caras fazem o quê? Foda-se a opinião do cara, eu vou fazer meu produto e o pessoal age cegamente. Um player sem o weed, ele vai ir pra outro jogo. Agora, a Red Hut e a Joy Impact sem os players é uma empresa, vai falir. Eles têm que agradar o público da mesma forma que eles agradam a si mesmo, que não é só simplesmente chegar e, eu vou lá, eu vou pegar, eu vou ficar. Não. Só os meus interesses importam. Não é bem assim. Tem que balancear os seus interesses pessoais de empresa, o que vocês querem realizar, e a satisfação do público. Não adianta só colocar em peso uma coisa na balança e querer que a outra automaticamente nivele. Não é assim que acontece. Muita gente não fica satisfeito com o que tem. Porém, rapaziada, vocês têm que entender o seguinte: não é tão simples assim você tomar uma decisão dessa. A galera tem uma falsa ideologia do tipo, tal coisa isso, tal coisa aquilo. Cara, acorda pra realidade, velho. O jogo, ele é um jogo antigo, tá há 20 anos no mercado. E nunca melhorou. Cara, olha a quantidade de coisa. Mas hoje eu tô com essa conta. Já vai fazer um ano que eu demorei pra poder chegar nela dessa forma. Mas evento. Um ano. Só esquece isso. Um ano é muito tempo. Antigamente demoraria 2, 3 anos a mais, cara. Demoraria muito tempo. Fora o dinheiro investido. Beleza, o jogo ficou mais fácil? Ficou mais fácil. O jogo aí ficou mais tranquilo? Ficou mais tranquilo. Porém, assim, conforme as eras vão avançando, o jogo tem que acompanhar. O jogo, ele tem que chegar um momento, cara, que assim, o jogo, ele tem que acompanhar as eras. O jogo, ele não tem que simplesmente ficar estagnado no tempo e achar que a comunidade que sempre gostou do jogo vai ficar lá toda hora. O jogo teve evento. Uma hora a galera satura, velho. Cara, uma cacetada de guild forte no jogo saiu pra dar lugar a novas. Venderam selo, venderam itens, venderam tudo, venderam login, só trocou de personagem, só trocou de mão. Mas toda essa rapaziada das antigas, que era emblemática, saiu. Por quê? O jogo não tem mais conteúdo. Então, assim, não é tão simples quando a gente fala de agregar público, agregar coisa. O que o pessoal tem que entender é que um jogo, pra ele se manter no hype, ele precisa ser um exemplo. Tibia se consolidou de uma forma que ele não precisa hoje de muita gente publicando, muita gente divulgando, muita gente falando sobre. Tibia é um jogo que, quando você entra, é um jogo que você tem a explicação, é um jogo que você tem as suas evoluções, e você tem ali, consequentemente, como você construir um personagem que é lucrável, é rentável, entendeu? E a galera, tipo, usa o exemplo do Tibia, tipo assim, mas o Tibia, ele nunca teve atualização decente, o Tibia ainda continua no gráfico 2D pixelado. Cara, Tibia já tá aí há muito tempo, xará. Tibia já tá aí há tanto tempo, ele não somente se consolidou como Rabu, como Transformista e tudo mais, como ele é um jogo que qualquer pessoa que já jogou MMORPG, quando você fala Tibia, a pessoa conhece. E agora o id. A galera lembra muito mais do Mu, que tem menos qualidade que o id, mas não lembra do id. É bizarro isso. De modo geral e finalmente, eu tô voltando pra fazer mais uma série. Dessa vez é uma série que eu não vou fazer uma segunda, terceira, tanto que eu já tenho uma planilha do que eu vou fazer, gravações e tudo mais. E moçada, eu espero vocês nos próximos vídeos, até mesmo porque eu vou começar o evento de Loki, eu não vou fazer, digamos assim, 1, 2 horas de Loki todo santo dia. Eu vou fazer vídeos assim, mais relacionados a como fazer as quests, esse tipo de coisa. E eu vou estar publicando com uma primeira temporada. Então, vão ter coisas que vocês podem gostar, vão ter coisas que vocês podem odiar. Então, o que eu posso falar pra vocês assim é o seguinte: acompanha, porque a série vai estar boa, a série ela vai estar foda, e eu quero que vocês, digamos assim, deem mais uma oportunidade e um feedback pro id. E dessa vez, a nova galera que vai entrar, já entra sabendo como que o jogo é, porque não é essa mil maravilhas que pintam por aí. Como eu falei, não tô afim de ficar difamando pessoas, não tô afim de ficar difamando atitudes, porém, tem muita gente da comunidade que falou muita merda e, tipo, incentivou a comunidade a continuar na mesmice. Não era muito diferente dos cassinos de hoje em dia, mas como eu não quero falar sobre isso, é uma coisa que eu já decidi que não adianta me pressionar que eu não vou falar. Vamos manter no off por enquanto. Então é isso, moçada. Queria agradecer de coração a todo mundo que compareceu até aqui. A gente vai conversar mais sobre isso no futuro. Meu nome é André. Muito obrigado a todo mundo. Fiquem bem e fui.